Boa tarde a todo o povo angolano de Cabinda, Cunene, boa tarde. Povo angolano, o nosso programa é chamado Anane Congo. A-N-A espaço, N espaço, Congo com capa. K-O-N-G-O. Congo, que significa Reino do Congo. O nosso programa é um programa onde falamos de Angola em geral. É um programa onde contamos a nossa história, que é a história do Reino do Congo, do princípio até o fim, porque o Reino do Congo ainda existe. Infelizmente, o governo de Angola não gosta, porque Bakongo terão mais fama. É por isso não querem e não gostam de deixar o Reino do Congo existir. Mas é questão de tempo. Quando o Reino do Congo levantar-se, haverá fogo, haverá morte. Muitos vão ser queimados pelo fogo do Reino do Congo, pelo poder do Reino do Congo. Povo angolano, vamos pedir a todo o povo angolano para registrar-se no nosso canal Anane Congo. Se entrar no YouTube, bate Anane Congo, o nosso canal vai sair, registra-se, é gratuito, você não precisa pagar. E sempre que faremos um vídeo, terás o vídeo no seu muro diretamente. Os vídeos são feitos em Kikongo, em português, em inglês, às vezes em francês, dependendo do assunto que vamos falar. A maioria dos vídeos são feitos em Kikongo, porque muitas vezes os mais velhos querem que eu fale em Kikongo. E é por isso, como hoje, o programa está a ser feito em português. E quem quiser entrar em contato conosco é o 0044 740 40 22 327. Povo angolano, hoje vamos falar da nossa terra, da tristeza que está a acontecer em Angola, mortes em Angola, povo a ser vacinado contra a vontade do povo, povo a morrer nos hospitais, povo a morrer, não há cama no hospital, corpos tendidos no chão. Para levantar o corpo precisa bicha, precisa pagar. É triste. O ministro da Saúde incapaz de controlar o departamento dele. O presidente da República tem medo de dizer não no branco, porque vão lhe tirar do poder. Pergunto eu, por que você quis ficar presidente da República? Não sabias que o branco que manda? Quando é presidente, é como quando és pai da família. Tens que defender a sua família. Vê lá o presidente da Tanzânia. Sacrificou-se por causa do povo da sua terra. Ele disse não no branco. Nos 5 anos que ele esteve como presidente da República, ele trabalhou, mudou muita coisa no país. Infelizmente foi envenenado pelo branco.
E ele é doutor na química. Infelizmente, alguns países africanos, o presidente não tem capacidade intelectual e estão a governar países, infelizmente. Mas o John Mavenguchi, não estou a conseguir pronunciar o nome dele, estou a achar isso um pouco difícil de pronunciar, mas o presidente da Tanzânia sacrificou-se. O antigo presidente de Costa do Marfim, o Laurent Gbagbo, sacrificou-se. Não se meteu no feitiço de Illuminati. O branco veio lhe tirar do poder e ele acabou de fazer 10 anos na Holanda, preso. O antigo presidente de Angola, ele estava a servir Illuminati, estava a servir a Cruz Vermelha, a Cruz Rosa, estava a servir Illuminati. É por isso que hoje ele saiu de Angola, tem medo de regressar porque ele cometeu tantos crimes, teve muitos problemas com os membros da família, com membros de trabalho, porque no culto onde ele se meteu, pedia muito sacrifício, muita coisa por aí. O povo angolano, temos o privilégio de viver neste país e esse privilégio nos ajuda a descobrir muita coisa. E muitas vezes que nós falamos, defendemos a pátria, dizem que não é pá, você está na Europa, você já comeu, é por isso que você está a mandar a boca. Não é isso. Temos mesmo o amor da pátria. E quando saímos para defender essa pátria, porque devemos o defender. Eu vou vos mostrar uns vídeos aí, que vocês podem comentar, por exemplo. Vamos lá ver esse vídeo. Vamos lá ver esse vídeo. Sabe quem é esse? O povo angolano pode ver. Então, para mim, é a filha do ex-presidente. Ela faz vídeo. Ela não fez vídeo para alegrar amigas, alegrar a família dela, porque se fosse o caso, ela fazia, enviava no membro da família. Mas ela meteu isso nas redes sociais. Quer dizer, estamos alegres, estamos a viver melhor porque temos dinheiro que nós roubamos em Angola. É por isso que eles fazem vídeo para insultar o povo angolano, que vocês que estão a comer cães, a sofrer, a morrer de fome, nós estamos a gozar na Europa. Vou vos mostrar outro vídeo para ouvir também a mensagem da outra. Que isso? Desculpa. Está aqui a outra. Mas tipo muito. Temos muita coisa para falar. Muito assunto. Eu não faço mais, brevemente. Aguardem, tá bom? Tá. Beijo. Beijo. Quando fazem vídeo, detem isso nas redes sociais.
é porque estão a gozar de vida. Para eles, estão a viver melhor. Para eles, o sofrimento do povo não quer dizer nada. Eles saíram com a riqueza, foram-se embora. Querem mostrar que não, estão a viver melhor. É por isso, estão a fazer vídeo para meter nas redes sociais para o povo ver que, olha, nós aqui, a vida está muito bem. Vamos lá ver o outro vídeo que vamos matar, mano. É triste. Vocês ouviram o povo a dizer o nosso sofrimento é o MPLA. Vou vos meter outro vídeo para ver o que está a ser dito, para vocês entenderem melhor que está a acontecer em Angola. A sorte que estamos aqui fora e vocês não sabem o que está a acontecer na realidade. É por isso que eu disse que é um privilégio para nós estarmos aqui a descobrir o que está a acontecer. É um privilégio. Mas pronto, vamos lá ouvir o que esse irmão disse. Vamos lá ouvir isso. Deputado Quitas, não Quintas, senhor presidente. Quitas. Ao começar, queria agradecer, dizendo que aqueles que ontem negavam de que Deus não existe, finalmente hoje reconheceram Deus. Muito obrigado. Senhor presidente, no momento mesmo, o tempo é escasso, há um grito que vem da província do Zaire, dizendo de que os termos superávitos, crescimento, realizações, não passam de uma história que em Kikongo chamamos de Tunze. Tunze é um pássaro que depois de ganhar as eleições no Reino dos Pássaros, prometeu fazer tudo. Mas na medida que ele governava e quando as preocupações chegavam e diziam ao chefe, ali o povo não tem água. Sim senhor, vamos resolver isso. Só mexia a cabeça. Na medida que chegava no hospital não tem medicamento. Sim senhor, vamos resolver isso. Na medida que chegava ali a confusão, concurso público, parece que ali a polícia está empurrada. Sim, senhor, vamos resolver isso. Os mais velhos, Bakongo, a província do Zaire, nosso povo que nos assiste, conhece essa história. E este pássaro acabou por virar até no tempo de hoje que você encontra a vida, só fica a abanar a cabeça. De tanto, sim, senhor, para resolver as coisas e não resolveu nada. Por isso, estamos a chamar a atenção ao nosso executivo. A vida está difícil, o povo está sofrendo. Por favor, com todo respeito, não sejam o Tunze, que tudo é sim, senhores, e depois, no fim, não se resolveu nada. Eu pude notar nas intervenções, aliás, tive que resumir a minha pela essa pequeno historial, para dizer que o problema dos angolanos é geral. Eu ouvi história de estradas, de hospitais sem medicamento, concurso público no Zaire é a mesma coisa. Então, afinal, todos nós em Angola temos Tunze. Muito obrigado. Obrigado. Aquilo era apenas uma mensagem ao povo angolano que o Tunze, ele sempre diz sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Mas olha, deixa-vos dizer isso. Eu nunca vou parar. Os que pensam que para aquele sacana não sou. Angolano, patriótico, eu sou. E nós entendemos que o MPLA está no poder porque as igrejas de Angola são controladas pelo MPLA. Os votos do MPLA vinham nas igrejas, é por isso a maioria deles construíram igrejas grandes, porque o MPLA financiou aquelas igrejas. E disse a todos os pastores para controlar o efetivo das igrejas,
todas as cidades de Angola, províncias, é porque vão trazer os votos ao governo do MPLA. Isso faz que o MPLA ganhasse tudo que os partidos políticos angolanos fariam para ganhar as eleições. O MPLA já terá votos escondidos nas igrejas. E eu estou a apelar ao povo angolano, se o MPLA cair o próximo ano, o novo governo não perdoar os pastores que contribuíram à miséria do povo angolano e a todos que contribuíram na miséria do povo angolano. Porque na política há perdão dependendo daquilo que você fez. Mas quando você traiu a pátria, a terra e o povo, você não pode ser perdoado. Povo angolano, devo dizer isso, se o novo presidente João Lourenço fosse um bom presidente, com amor da pátria, ele devia acabar com a amizade que ele tinha com alguns que traíram a pátria angolana. Deviam todos ser presos e executados. Desculpa dizer isso, estou a ser aberto e franco a dizer a verdade. Não me leva a mal, mas quem tem amor da pátria, vocês falam do comunismo, do marxismo, mas o presidente chinês, o Mao Zedong, fez isso. Quando ele chegou no poder, ele convidou todos os membros no parlamento, porque sabia havia muita corrupção. E no meio daquela gente havia amigos deles. Mas ele entendeu que aqueles amigos já traíram a pátria, não tinha confiança, nem amor da pátria, nem amor do povo. Então com eles podia ser a mesma coisa. O exemplo está aí, o nosso presidente agora era amigo do antigo presidente, não é verdade? Mas o antigo presidente anda fora até hoje, ainda não regressou em Angola, porque é uma coisa escondida aí no meio. Então, se você consegue castigar o outro, que era o teu amigo, então por que não castigar os que estão lá dentro de Angola? Esse aqui é o patriotismo. Ter a coragem de dizer no outro que, pá, você é meu amigo, mas você, aquilo que você fez, não gostei, é porque você está preso. Talvez se tirar tudo e libertar a pessoa, ele vai entender que não, pronto, pá, ele é presidente, ele recuperou tudo que eu roubei. Entendemos, sendo africano, vão se arrumando para regressar e virar contra ti. Então a única solução é recuperar e matar o homem, ou matar a pessoa. Porque a pátria é o povo. Por exemplo, hoje a vacina está a acontecer em Angola. Eu sei, nem o presidente, nem o ministro da saúde sabe se a vacina está boa ou não. Vocês nem têm conhecimento. Então, se você é presidente e com a sua ministra, e não consegue dizer não, é porque você não tem poder à frente de outras pessoas escondidas que o povo não entende. Porque o povo angolano, o povo africano não sabe que os presidentes africanos são, como dizer a palavra, não diria estátuas, diria Muppet. É por isso que o branco lhes dá armamento para poder matar o seu próprio povo, para dar medo no seu próprio povo, não abrir a boca. Os mesmos presidentes africanos não podem abrir a boca nos presidentes europeus, porque eles vão mandar armamento para lhe matar e ocupar o país dele. E o presidente africano lhe deram armamento para mandar calar o povo dele, porque o povo não tem armamento.
É isso que acontece. Essa aqui é a verdade que vocês não sabiam. Nenhum presidente africano é amigo de um presidente europeu. Ele pode ser amigo de um diretor do gabinete do bairro da Europa. Ou pode ser amigo de um membro do parlamento europeu. Mas amigo do presidente europeu não existe. São recebidos como um presidente africano, mas a visão de dentro não é. São todos amigos do membro do parlamento, e aquele membro do parlamento é amigo do presidente ou do primeiro-ministro europeu. Essa aqui é a verdade. Os presidentes africanos mandam só na África. Quando chegaram na Europa, aqui já não tem boca. Tudo que o branco diz para eles fazer, eles fazem. Essa aqui é a verdade que o povo africano não sabia. O exemplo, vocês devem ver o presidente. Quando o presidente africano está aqui na missão oficial, é recebido como presidente. E quando está de viagem, ele não é nada, ele paga tudo. Ele dá um preso, ele paga antes de entrar aqui. É triste. Porque ele não é considerado. Tudo ele deve pedir, que eu quero lá ficar no hotel, quero ficar sítio tal, quero a segurança. Ele dá um preço, ele paga. E eles gastam milhões, porque ele nada. Quando você está aqui, africano, vou dar um exemplo, não vou falar, por exemplo, de toda a África. Por exemplo, você é angolano, britânico, aqui na Inglaterra. Um angolano que está aqui, a partir de presidente, ministro, general, você pode lhe dar chapada. Você pode invadir o hotel onde ele está, entrar e dar chapada. Amanhã a polícia vai te prender, amanhã você estará fora. A lei diz, vão te libertar primeiro para ir em casa, arranjar uma data de julgamento para você se apresentar. E daí você vai dizer que não, eu tenho background de Angola, família, eu vi aqui, não sei o que, não sei o que. E hoje sou cidadão desse país. Só que esse homem que está a matar o povo, está não sei o que. Você explica no tribunal. É por isso que fui agredir o homem, porque ele matou a minha família. É só isso. Como cidadão desse país, como ele não é cidadão, vão te dizer para não fazer mais isso. Se ele estava na missão oficial, vão te dizer não faz mais isso, não sei o quê. Se ele não estava na missão oficial, você lhe bateu e acabou. Você não vai preso. A polícia vai aparecer, você primeiro, o que é para esse sacana, não sei o quê, não sei o quê. Você quer, eu sou britânico. E ele, eu tenho que comer porque eu sou angolano. Epa, pronto. O que aconteceu, não sei o quê, epa, você é angolano, você quiser levar o homem no tribunal, arranja um advogado, leva o homem no tribunal. É para você não luta mais na rua, porque você é cidadão, vai-te embora. Essa aqui é a lei. Essa aqui é a verdadeira história que estou vos contar. Porque muitos não sabem da lei. Se ele estiver numa missão oficial, você lhe atacar, a polícia vai intervir, vão te prender e vão te deixar. No mesmo dia. Ele não tem lei para dizer não. Porque você, cidadão, você causou desordem e você não tem direito. O nome vai entrar que não, você lutou na rua, não sei o que, atacou, não sei o que. Acabou. Você não vai preso, não. Isso é mentira. Você pode pegar aqui o ministro, o general, você lhe bate, ele deixa mesmo nu aqui. Ninguém vai te aprender. Virar a polícia, vão acudir, não sei o que, pá. Ele fez isso, ele ia sangrar aí, não sei o que, pá. Você explica, pá. Esse homem fez isso, não sei o que, não sei o que.
Vão perguntar, está no teu documento? Ah, porque sou angolano, sou ministro de Angola. Ah, pronto. Está aqui a fazer o quê? Epa, estou de viagem, não sei o quê. Você, epa, sou britânico, que você me fez assim? Epa, pronto, você não tem direito de lutar na rua. Sabe disso? Yeah. Então, eles vão tirar teus dados, não sei o quê, vão verificar aí para ir britânico. Pronto, vai-te embora. Você, epa, sou angolano, epa, queres agora o quê? Quer levar no tribunal? Pronto. Está aqui no número da polícia, vai na polícia, faz a queixa, arranja o teu advogado, faz a queixa. Daí o ministro já andou nua, está a sangrar, não sei o quê, pronto. Se ele vai no hospital, ele vai pagar para fazer tratamento. Ele não vai lá porque sou ministro de Angola, estou aqui de passagem. Não! Ele vai pagar. Que tratamento? Sim, montante é X. Isso mostra que aqui não é terra dele. O poder dele é só em Angola. Que estou a contar a verdadeira lei. A minha esposa, assim que estou a falar, todo angolano sabe. Era juiz no tribunal. Eu sei da lei, muita lei. É por isso a família do presidente dos Santos aqui não anda, aqui não anda. Tem medo, porque sabe, se eles andam com documento angolano, não sei o que, lhe deram uma residência, você, pronto, se lhe deram residência, são todos residentes aqui, será outra coisa. Daí cada um vai na sua casa, vocês irão no tribunal se defender outra coisa. Mas se ele está aqui de viagem, de passagem, você pega no homem, se ele apanhar, que você nunca teve a oportunidade, faz aquilo que você fazer. É bater mesmo, deixar nua, se sangrar, se furar o olho, fura mesmo. Daí vai ser crime, porque se eu furou o olho, vai ser crime. Só que ele próprio tem que arranjar advogado pagar dinheiro para você ficar preso. Se isso não acontecer, pronto, você é solto, é livre na rua. Você de novo regressa. A única coisa, o governo vai meter teu nome na lista que não, você já lutou na rua, você já fez não sei o que. Daí o seu nome pode estragar algumas coisas de trabalho, não sei o que. Se ainda não tiver emprego. Mas se tiver emprego, vai continuar a trabalhar. 5 anos depois, vão tirar o teu nome na lista dos crimes. Essa aqui é a verdade. É por isso eles andam escondidos. Andam escondidos. Eu sei que o advogado, não sei o que, já lhes disseram que não, cuidado na rua, porque você é capaz de levar. Por exemplo, eu sou britânico há 30 anos. 31 anos. 30 anos, já. Tenho nacionalidade britânica há 30 anos. Eu quis apenas alertar os que fazem mal em África. Quando perdem o poder, ficam estúpidos, ficam como burros, já não sabem o que fazer. Houve um tempo, eu disse, que como que o Sindica, que era o marido da Isabela, vai oferecer 5 milhões de dólares aos refugiados congoleses, porque são refugiados da sua terra. Onde que ele encontrou 5 milhões de dólares para oferecer? Pergunto eu hoje, quando o Sindica Dokolo veio a Angola, ele tinha 1 milhão na conta bancária? Vocês que contam todas as vezes que não, porque era filho de milionário. Ele é filho de milionário. Agora vamos falar a verdade. Eu disse que aquele Sindica vai ser morto. Eu disse isso. Porque ele é congolês. Eu sabia que ele vai acabar roubar dinheiro da família dos Santos. E ele vai ser morto. Quando eu disse isso, já tinha informação que ele já metia a mão de dinheiro, já estava a desviar dinheiro da família dos Santos. E ele foi morto. Porque ele é zairense, nasceu no Congo. O pai nunca foi milionário. Estou a repetir isso hoje. Todos mais velhos, que não sabiam da história,
que andava por aí. Quando tivemos no Congo, que tinha mais dinheiro, era angolano. O papá, o papá Miguel Mbala, Zete, que tinha dinheiro. Os papá Zemuntu, tinha dinheiro. Os papá Kudimana. O papá que Kulungongo, que é Lungwana. Toda aquela gente que era milionário no Congo eram angolanos que tinham dinheiro. O Dokolo não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ele fazia comer porque o Congo era pobre. Quando tem carro, faz entrar para eles, você é rico. Ele nunca teve dinheiro. Do dinheiro foi empréstimo. Da esposa que era branca, pediu empréstimo na Dinamarca. Para eles começaram o comércio e eles pagavam. O capital do comércio veio da Dinamarca em nome da esposa, que pediu empréstimo. E ele fazia comércio e eles pagavam dinheiro do banco. Como o congolês não sabia do segredo, pensava que ele era milionário, porque no Congo, quando tem 3 carros, uma casa grande, é milionário. No Congo é assim. Desculpa. Eles nem sabem milionário o quê, rico o quê, eles nem sabem. Quando o governo prende o dinheiro, porque ele trabalhava com ele fez entrar pessoas na família para fazer comércio. Os verquice. Os... O Kisombe, todos aí. Dinheiro não era deles. Era dinheiro da dinamarquesa, que era a mulher do Dokolo, pá. É por isso ele morre pobre na França, porque o governo congolês recebeu dinheiro, devolveu da Dinamarca. E todo mundo ficou preso, o Verquice ficou refugiado na Bélgica, anda por aí até agora, Bélgica, Inglaterra, França. O pai do Okolo ficou refugiado na França, morre na casa de 2 quartos. Kisombe morre na França. Eles não tinham, essa aqui é a verdade da história. Ele vai oferecer 5 milhões e não vai comprar camas de medicamento para o povo angolano, que ele dava a comer. Essa aqui é a verdade. Deve sair, que sabe essa verdade, para contar ao povo angolano. Ele começou a roubar dinheiro dos Santos, é por isso que lhe mataram. Essa aqui é a verdade, não é? Epa! Vamos contar a verdade. A verdade não vai passar. Essa aqui é a verdade. Até a próxima.